Olá, galera. Vamos para o módulo 5 da disciplina de epidemiologia. Nesse módulo nós vamos falar sobre os sistemas de informação em saúde no SUS, né? E a ideia é trabalhar, então, um pouquinho de reconhecimento desses sistemas, que nós vamos, enquanto profissionais de saúde, ter que alimentar esses sistemas, e a partir dos sistemas também, em muitas pesquisas, nós vamos analisar os dados a partir dos dados que estão coletados dentro desses sistemas, que são sistemas mais reais, metodológicos, né, e do padrão que é para ser constituído pelo Ministério da Saúde, tá? Então são ferramentas essenciais para coleta, processamento e análise e disseminação de dados em saúde. A partir desses sistemas, a gente vai coletar informação, analisar a informação e disseminar dados, né, que vão justificar algumas políticas públicas e justificar algumas estratégias que vão estabelecidas, certo? Então, a ideia principal, a função vital desse processo é o quê? Transformar os dados brutos em informação valiosa, tá? Então, dado é uma coisa, informação é outra. Então, dado é um dado bruto, informação é uma análise em cima desse dado. E aí, com isso, vai virar uma informação que vai gerar um panorama real da população brasileira. Então, qual é o objetivo do sistema de informação, né? É garantir um SUS eficiente e mais resolutivo, né? Permitindo decisões de políticas públicas baseadas em dados de metodologias científicas, dados baseados em evidências mesmo, né? Qual é a base legal, então? O SUS, pela Constituição de 88, ele busca a universalidade, igualdade e integralidade, tá? E alicerçando nas tecnologias de informação. Então, os sistemas de informação vão subsidiar a análise dos dados coletados em todo o sistema único de saúde para dar informações de o que precisa melhorar, o que dá para investir mais, investir menos, o que a gente precisa qualificar dentro desse processo. E qual é o papel e a função essenciais do sistema de informação? Primeiro, né, coleta e processamento de dados, tá? Então, a coleta sistemática de prontuários, registros de atendimento, vigilância, vai nos dar essa informação inicial. Então, transforma os dados brutos em conhecimento confiável sobre a saúde da população. Então, quantos atendimentos aquela equipe de saúde está fazendo, qual o maior número de atendimento, com pessoas com diabetes, hipertensão. Então, é uma função importante nesse processo. Também uma outra função essencial é o monitoramento e avaliação. Então, ele acompanha o tempo, então não é um dado pontual. Como ele é contínuo, processual, eu vou acompanhando o processo. Então, se no primeiro trimestre eu tinha apareceu casos de tuberculose na minha OBS, então a partir disso eu vou criar estratégias e aí eu vou verificando processualmente se isso está tendo uma diminuição e aí eu vou gerar um impacto se a minha ação está sendo resolutiva ou não. E a terceira função essencial é o apoio da tomada de decisão, né? Então fornece informações claras em tempo real, né, para todos os níveis de gestão. Então, Deus atenção lá da equipe de saúde para o Ministério da Saúde. Então, essa informação ela perpassa todos esses setores. Então permite que os gestores priorizem ações de macro e micro, né? Ações micro e macro aí dentro desse processo. Quais são as ações locais que eu vou ter que agir e quais são as ações nacionais que eu vou ter que agir dentro desse processo. Ok? Então, e alguns sistemas isso é importante. O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, então analisa as principais causas de óbito e vai nos dar uma tendência epidemiológica, né, e direcionar programas de prevenção. Então, se eu tenho um alto índice de mortalidade infantil, então que nós tivemos isso muito característico nos anos 90, né, então a partir do reconhecimento que esse número era alto, se surgiu estratégias como a Política Nacional de Saúde da Mulher, né, como estratégia para diminuir o índice de mortalidade infantil. O SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, né, calcula a taxa de mortalidade infantil, né, orienta políticas pré-natal e assistência do parto. Também, com a política, uma das
As consequências desses dados foi a criação da política, né, o pré-natal, o parto humanizado, o acompanhamento da puericultura, tudo isso como proposta para diminuir a questão do índice de mortalidade e nascido vivo. O SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, então, que é um monitoramento em tempo real de doenças compulsórias, né? Então nós temos uma lista de doenças compulsórias, então essas doenças em todo é uma tabela, né, que é estabelecida e que ela é atualizada de tempos em tempos, que toda vez que nós atendemos um caso e diagnosticamos ou colocamos como uma possível, né, causa aquela doença, nós temos que notificar. E aí nós precisamos preencher esse sistema de informação, que aí a gente vai botar como já diagnóstico ou como provável doença, tá? Que aí quando virar doença a gente só muda lá para a doença acontecer, real ou não, ok? E o DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS, tá? Que é uma base de dados geral, como se fosse uma biblioteca geral da plataforma de acesso público, né? E ele é a fonte primária de pesquisadores, gestores e cidadãos. Então, o DataSUS é aberto, todos nós podemos ter acesso às informações que estão lá estabelecidas, tá? Então, são só esses sistemas? Claro que não, né? Nós temos outros, mas esses são os prioritários ali. Aí nós temos alguns sistemas que são mais do atendimento lá no serviço de saúde, tipo o CISAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, bem específico da atenção básica. Então ele monitora a cobertura de consultas, acompanhamento de gestante, vacinação, e ele tem aí um perfil mais micro, né, daquela UBS, onde ele está atendendo, que vai gerar um dado mais macro também, tá? O Sistema de Informação de Hospitais, né, que é o gerenciamento de internações, é um sistema de informação que vai dar o perfil de internações hospitalares. Então, e isso vai otimizar a alocação financeira dos hospitais, porque eu vou verificando onde tem maior número de internações e o porquê, e vou investir mais naquela área ou menos, né? E o CIASUS, que é o Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, né? Que vai registrar as consultas, exames, procedimentos fora do hospital, né? E ajuda a planejar os serviços especializados. Então, aí é na atenção secundária, né? Os policlínicas, os ambulatórios em gerais. Quais são os desafios e limitações, né? As barreiras que comprometem o sistema são a subnotificação e a qualidade dos dados. Muitas vezes os dados são incompletos, preenchidos incompletos, incorretos e distorcem a realidade epidemiológica, levando a alocação de recursos de uma forma equivocada. Então, porque com esses dados a gente vai investir mais e investir menos. Se eu tenho um dado subnotificado ou um dado não real, muitas vezes eu vou investir numa área que não é tão prioritária como em outra, tá? A infraestrutura de conectividade, então o Brasil, nós temos 5.600 e poucos municípios, 80% desses municípios são municípios pequenos, e ainda nós temos no Brasil uma dificuldade de rede de internet, né? Isso, muitos dados online ainda têm dificuldade. Nós temos muitos municípios pequenos também, e por isso uma infraestrutura tecnológica menor, e isso gera um impacto também nessa articulação desse sistema, dessas informações, tá? Falta de internet, equipamentos em áreas remotas impede o registro em tempo real e aí aumenta os riscos de erros, né? Porque a gente vai continuar preenchendo isso em papel e esses papéis podem se perder. A capacitação profissional e aceitação, muitos profissionais ainda têm uma resistência de alimentar o sistema de informação, e é claro, eu quero deixar uma ressalva que nós temos uma dificuldade de interligação do sistema. Muitas vezes o profissional tem que abrir 2, 3 sistemas para botar, para alimentar. Então, facilitaria muito se nós tivéssemos um sistema interligado, se eu botasse o CPF do paciente e ali já alimentasse todos os sistemas específicos, mas isso ainda dificulta muito, porque muitas vezes tu perde muito tempo no atendimento porque tu tem que alimentar o sistema, e aí muitos profissionais não fazem, né? Outra coisa é a falta de integração, né? Que é o que eu estou falando agora. Qual é a conclusão de tudo isso, né? Então, o sistema de informação é essencial para o futuro da saúde pública, porque é ele que vai nos mostrar a realidade vivenciada no país inteiro, tá? Dos processos de saúde e doença, né? Então,
Mas a gente precisa superar os desafios da integração, da infraestrutura, tudo isso que vai dificultando o processo ainda. Ele permite o quê? Um planejamento estratégico muito mais adequado quando os dados estão bem estabelecidos, né? E com isso vai melhorar a qualidade de vida da população, vai melhorar os processos de trabalho das equipes e gerando um impacto numa qualificação de todo o atendimento. E o SUS forte vai fortalecendo o SUS, né? E transformando tudo aquilo que está dentro dos princípios do SUS como mais factíveis, mais reais dentro desse processo, tá? Valeu, galera. Obrigado. Mais um módulo concluído.